alunos do 8º ano, estamos aqui mais uma vez juntos, hoje para fazermos a correção do último exercício que tivemos na nossa aula. Vai ser bem tranquila, bem sucinta. Peço aos senhores o seguinte: se não tiver com o seu livro aí, dá um pause, corre lá, pega o seu livro e volta, beleza? Por quê, professor? Se eu respondi no caderno, para que eu vou pegar o livro? Porque eu quero que os senhores acompanhem as perguntas, beleza? Então os senhores vão acompanhar as perguntas com o livro e a resposta no caderno, beleza? Deu pause? Pegou o livro? Podemos? Questão 1. A questão 1 tem um mapa aí sobre os Jogos Pan-Americanos de 2011 e os países que ganharam medalhas de ouro. Aí vem a letra A. A América Latina ganhou um total de 40 países participantes, totalizou 239 medalhas. Olha só que bacana. E a América Anglo-Saxônica? Pessoal, a questão dada de graça, basta lembrar que a América Anglo-Saxônica é formada por quais países? Fala para mim primeiro. Muito bem, Estados Unidos. O segundo é qual? Parabéns, o Canadá. Então você ia achar os Estados Unidos e o Canadá aí no mapa e ia somar. Canadá com 30 medalhas, Estados Unidos com 92 medalhas, 30 mais 92, 122 medalhas. Beleza? Então a América Anglo-Saxônica ganhou 122 medalhas apenas com 2 países. A América Latina com 40 ganharam 239. B. Qual foi a média de medalhas por países participantes em cada região? Pessoal, aí era só dividir o número de medalhas com o número de países. Dá uma olhada aí no slide, o item B. A América Latina teve uma média de 5,97 medalhas por países. América Anglo-Saxônica, a média de 107 medalhas por países. Olha aqui para mim. Diferença extrema. Por quê? Aí já é a questão C. Olha aí na C. Por que essa grande diferença entre as médias, né? É uma questão pessoal, mas a resposta é clara. Essa diferença em números vai dar pela quantidade de países que tem a América Anglo-Saxônica e a quantidade de países que tem a América Latina. Eles ganharam um número maior de medalhas na América Latina, sim, um número bem maior. Mas também tem um número bem maior de países? Tem. Ah, professor, mas a América Anglo-Saxônica ganhou menos medalhas. Certo. Mas também tem um número menor de países? Sim. Então, nesse detalhe é fundamental. Agora, claro, entre outros aspectos que vocês, como é pessoal, você pode colocar. Você pode colocar preparação, você pode colocar porque a América Latina tem menos investimentos para o esporte, porque a América Anglo-Saxônica, os atletas são mais bem preparados. Aí é uma resposta pessoal, os senhores podem viajar e colocar diversos aspectos. Questão 2. Explique os critérios usados para dividir a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Pessoal, ali no slide, a resposta coerente seria um critério cultural, entre eles a língua. Os países da América Latina falam idioma derivados do latim, como o português, por exemplo, como o espanhol. E a Anglo-Saxônica tem o inglês como predomínio, porque foram colônias da Inglaterra, e aí no caso só os Estados Unidos e o Canadá. Olha aqui para mim rapidinho. Aí você deve estar pensando aí o seguinte: professor, mas no Canadá tem uma parte que fala francês. Tem uma parte que fala francês. Só que a maior parte do território canadense foi colonizado por ingleses. Então também tem uma parte bem maior que fala o idioma inglês. Por isso que também é considerado então anglo-saxônico. Então é uma questão linguística. Latina, derivado do latim. Anglo-saxônica, predomínio do inglês. Questão 3. De acordo com a distribuição das terras de norte a sul, em que regiões é dividida a América? E qual delas o México está localizado? Pessoal, aí é muito simples, né? Lá no norte, América do Norte, a parte mais no alto. No meio, ali na região central, América Central. E mais ao sul, lá embaixo, América do Sul. Então a divisão América do Norte, América Central e América do Sul. Sendo que a América do Norte é onde o México está representado. O México ele faz parte da América do Norte, beleza? Junto com o Canadá e os Estados Unidos da América. Olha aí no slide a resposta para os senhores fazerem a cópia. América do Norte, América Central e América do Sul. O México está localizado na América do Norte. Item 4. Organize um quadro com as principais informações sobre os blocos econômicos da América. Você pode usar o modelo abaixo. Então tem um modelo, eu quero que os senhores olhem agora aí no slide. Nós não iremos comentar todos os blocos econômicos, eu vou focar apenas um para os senhores, que é esse primeiro aí, o do Mercosul, que é o que o Brasil faz parte. Beleza? Então o Mercosul ele foi criado em 1991. Os seus países membros hoje são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Olha aqui para mim.
Lembra quando eu falei ainda na sala de aula, que nós já tínhamos comentado sobre o Mercosul, da questão da Venezuela? Venezuela, no livro, ela vai estar dizendo que faz parte do Mercosul. Mas ano passado, depois de toda essa crise econômica, política, social que a Venezuela tem passado, ela foi afastada do grupo. Então ela não faz parte, por enquanto, do Mercosul. Ah, professor, pode ser que ano que vem ela se normalize e ela volte? Pode. Mas a princípio ela voltou? Não, então ela não pode estar na sua resposta. Então hoje, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Venezuela está afastada, então não pode conter entre os países membros. Beleza? Olha aí para o slide. Os objetivos: políticas de integração econômica e comercial, estabelecendo a livre circulação de bens, serviços e capitais. Olha aqui para mim. Nós temos aí os outros grupos, né? NAFTA, Comecon, CAN, entre outros, MCCA. Os senhores dão uma olhada, ver se está mais ou menos batendo a resposta e está coerente. O que eu vou cobrar de vocês, nitidamente, agora falando de uma forma bem direta, olha o spoiler aí para a prova, é o Mercosul. É o mais importante bloco, um dos mais importantes blocos da América, o mais importante da América do Sul, e é esse que eu preciso que os senhores saibam bem. É esse que está na sua prova. Dei aí a dica, beleza? Questão 5, vamos lá. Os países no Mercosul articulam um projeto de criação da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. Leia novamente o texto da página 45, os senhores já leram, nós não vamos reler, e cite os objetivos da Unasul. Pessoal, olha aí no slide, a questão 5, os objetivos são bem variados. Construir de maneira participativa e consensual um espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus povos. Prioriza o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o financiamento e o meio ambiente, com vistas a criar paz e segurança, eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias ou as diferenças no marco do fortalecimento da soberania e a independência dos estados. Olha aqui para mim rapidão. Resumindo, o objetivo da Unasul é fazer uma integração política, econômica e social entre os países da América do Sul. Beleza? É esse o objetivo, resumindo. Ali eu só deixei de uma forma mais clara, mas é basicamente isso. Fazer uma integração em vários ramos humanitários em relação aos países membros. Beleza? Questão de número 6. Caracteriza de maneira resumida as 3 principais teorias da origem dos primeiros habitantes da América. Olha aí no slide a questão número 6, que diz: a corrente asiática passaram pelo congelamento do mar de Bering, corrente australiana, quando encontraram um fóssil em Minas Gerais com traços dos aborígenes australianos, e após a reconstrução descobriram que era uma mulher, né, e deram o nome de Luzia, e a corrente malaio-polinésia, que migraram do Pacífico em embarcações primitivas. Beleza? Então, aí bem resumido as 3 correntes dos primeiros habitantes do continente americano. Item 7, letra A. De acordo com as informações sobre o lugar acima, a que civilização pré-colombiana essa construção pertenceu e o que significa a expressão pré-colombiana? Pessoal, olhem no slide a questão 7, letra A, diz que é a civilização dos maias, e aí a gente sabe pela localização, na legenda tá lá, ó, os templos em Yucatán, se você ver, os maias ficaram nessa região. E é pré-colombiana porque são referentes a habitantes da América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Beleza? Item B. Olha aqui para mim. O B diz: além da civilização citada na resposta anterior, cite as outras que constituíram grandes impérios na América pré-colombiana e, claro, só sobraram as outras 2 grandes civilizações, os Incas e os Astecas. Ponto importante, que se você quiser listar aí também alguma brasileira como grande civilização, pode colocar os Tupinambás, por exemplo, que foi um grande grupo indígena existente aqui no território brasileiro. Porém, na América como um todo, Incas e Astecas. C. Cite exemplos que comprovem o desenvolvimento técnico dessas civilizações. Olha aí no slide, eu coloquei um exemplo, que era a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata e artigos com pintura. Mas olha aqui para mim. Nós temos, por exemplo, os maias, eles tinham um desenvolvimento muito grande, um conhecimento muito grande sobre astrologia. Não é à toa que o fim do mundo, né? Lembra aí, voltando, falando de novo, 2012, o pessoal ficou com medo porque eles tinham um estudo avançado sobre isso. Outros tinham um conhecimento muito forte em relação a formas de conflito, guerra,
estudos referentes à plantação, cultivo, agricultura, armas, o desenvolvimento do ferro. Então, vários elementos comprovam que eles eram uma sociedade desenvolvida. Só lembrando, o fato deles viverem na América e não serem civilizados como os europeus, não quer dizer que eles eram inferiores, beleza? Eles eram, muito pelo contrário, extremamente desenvolvidos, assim como tínhamos reinos africanos extremamente desenvolvidos durante esse período também. Questão 8. Que consequências a colonização europeia trouxe para a civilização indígena que habitava o continente americano? Pessoal, nitidamente sua destruição, um genocídio tanto físico como cultural. Físico porque teve a morte de vários indígenas, entre eles os próprios incas, e cultural porque substituíram a sua cultura por outras culturas. Então ali é a resposta da questão 8 que diz um verdadeiro genocídio físico com muitas mortes e cultural inferiorizando ou substituindo a cultura local pela europeia. Questão 9. Observe o esquema abaixo. Aí tem um esquema aí mostrando a colônia e a metrópole e a relação comercial entre elas. Letra A. O esquema representa a política econômica que caracterizou a relação entre metrópoles europeias e as colônias americanas durante a colonização. O que não recebeu essa política e no que consistia? Era a política de colonização. Era uma forma de a metrópole sempre ser favorecida em relação à colônia. E a colônia sempre mandar o que era necessário para a metrópole, beleza? Então era uma divisão do trabalho, podemos dizer, uma divisão internacional do trabalho. Os mais pobres mandavam matéria-prima, os mais ricos produtos manufaturados, beleza? Item B. Na América Espanhola foi implantada uma estrutura colonial baseada na extração de ouro e prata e nas grandes propriedades agrícolas monocultoras. As características citadas têm relação com o esquema acima. Explique sua resposta. Tem, né, gente? Olha no slide aí, ó. Sim, pois uma forma de colonização foi a exploratória, igual a citada no item anterior, igual a citada no esquema aí. E questão 10 e última. Copie o quadro no caderno e preencha com informações sobre os tipos de colonização. Olha aí no slide o gráfico. Nós temos aí o gráfico sobre colônias de povoamento e colônias de exploração. O gráfico ele já está bem preenchido. Os senhores podem perceber que nós temos aonde predomina o povoamento basicamente no norte da região da América Anglo-Saxônica. Toda a América Latina, boa parte dela se encontra de exploração. A do norte vai ter como característica o povoamento, vai ter como característica a produção para subsistência. A de exploração vai ter como característica grandes produções monocultoras, ênfase na produção destinada à metrópole e à utilização de trabalho. Então dá uma lida aí com calma e vejam se a resposta de vocês está coerente. Então volta aqui para mim, encerramos aqui mais uma correção. Qualquer coisa, volta o vídeo de novo, corrija uma por uma no caderno apenas com slide. Espero ter ajudado os senhores. Qualquer dúvida, entre em contato. Semana que vem estamos aí com um assunto novo sobre o continente americano. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.